Colabore com a divulgação da doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha outras informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje, estamos falando sobre a reencarnação e as relações familiares. E estou com o Dr. Caetano de Santos, que é dentista e também é membro da Associação Médico Espírita de Santos. Bom, Caetano, no bloco anterior a gente falou um pouquinho, dessa temática da encarnação, do processo de vir, para cá, para o plano terrestre, e participar de uma família. Bom, às vezes a gente vê que essas relações familiares, elas começam a ter uns certos desajustes, no que vem na adolescência, algumas provas que as famílias estão passando. Essas provas seriam, essas dificuldades que são encontradas no meio do caminho, elas teriam alguma combinação, algum acordo na espiritualidade, ou isso seria o próprio livre-arbítrio atuando aqui? Então, eu acho interessante que o Allan Kardec ele fala assim, olha, dos animais, os seres humanos é o que tem um período mais longo na infância. E é justamente nesse período que nós vamos analisar o nosso filho. Porque até então, nós não compreendemos muito a nossa vida. Nós vivemos, mas não perguntamos por que vivemos, por que estamos aqui, de onde nós viemos. Não fazemos perguntas. O ser humano é assim, ele vive nas suas relações na superficialidade. Ele tem medo de fazer um mergulho interior. E o Espiritismo é um conhecimento que ele passa a mergulhar na intimidade do ser humano. E quando você vasculha o seu interior, você começa agora a perceber melhor você. E essa autoanálise faz então você se direcionar melhor na vida, a compreender os seus limites, as possibilidades de realização. Você vai se tornando um pouco mais responsável e mais maduro. Então, Allan Kardec diz que esse período da infância é um período muito importante, onde nós vamos perceber as necessidades da criança. Se a criança é aquela que quer muitas coisas para si, vamos perceber o temperamento dela, se é um temperamento explosivo, se é sereno, se é calmo, se é nervosa, se irrita fácil. Então, vamos analisando esse ser que nós estamos recebendo. Nessa primeira infância, é muito mais fácil você aprender a respeitar e amar aquela criança. Quando entra nessa fase do adolescer, aí o espírito ele já toma conta mais da sua vida atual. O espírito, o ser imortal. Então, aquelas tendências, as suas qualidades, as virtudes, ou então vícios e paixões, ele começa agora a demonstrar. Fica um pouco mais aflorado. E às vezes é onde que a gente tem um choque, porque está adolescendo, está aflorando os hormônios, a masculinidade, a feminilidade. Então ele quer ser mocinho, ela quer ser mocinha, mas tem ainda aquele conflito, porque psicologicamente é infantil. Mas às vezes fisiologicamente, principalmente nos dias atuais, ele está pronto, está maduro. E às vezes você não sabendo da reencarnação, fica difícil você compreender certas atitudes dos filhos. Então, o que nós às vezes conversamos muito com os pais é a questão mesmo dessa conduta que os filhos vêm apresentando, ou até mesmo dos pais em relação aos filhos. Hoje não adianta mais você falar. Antigamente, o pai falava, o filho obedecia. Hoje o pai fala, grita, esperneia, não obedece. Porque ele vai obedecer pelo exemplo. Não adianta mais palavras, mas sim exemplos, atitudes. Então isso serve para todos nós. Na nossa vida não adianta eu ter um discurso bonito aqui, se eu saio lá fora e começo a me atrapalhar todo, ou atrapalhar as outras pessoas. Então tudo hoje é o exemplo. E essas pessoas, essas crianças são mais exigentes, porque são espíritos já diferenciados. Eles têm uma percepção, uma questão social, ética, ecológica muito maior que a nossa. Porque eles vêm para modificar esse quadro. E o que eu percebo mais hoje, Giovana, é que nós, os mais velhos, é que deixamos de dar os bons exemplos para os mais novos. Isso eu vou percebendo. Então, esses conflitos que às vezes a gente percebe nas famílias, é por falta de informações. E o Espiritismo é uma informação fantástica para auxiliar a família a sair daquele quadro conflituoso, às vezes de separação familiar, às vezes
falta de tolerância, falta de paciência, qualquer briga, a pessoa separa. Hoje em dia, esses temas, né, da falta de paciência, falta de tolerância, está acontecendo em todas as partes, né? E muitos casais acabam falando, bom, chegou uma hora a gente não está se entendendo mais, né? A separação, no caso da separação, estaria indo em desacordo a alguma lei divina ou de compromisso reencarnatório? Lá no próprio Evangelho está lá que quando você não tem mais o amor, então não tem mais o porquê estarem juntos, né? Ainda mais hoje em dia, com essa agressividade toda, às vezes é o meio mais eficiente mesmo, é a separação. Mas o problema todo, Giovana, é o seguinte, a separação, antigamente você tentava há muito tempo, a tolerância era maior, Sim. A paciência é maior. Hoje, primeira discussão, separação. Certo. A primeira, é como se fosse um adolescente, ficou rebelde, o casal, e vamos separar. Porque é fácil. Hoje é tudo muito fácil, separa, casa de novo, e a pessoa não é feliz. Ele só está trocando as figuras, os personagens. Mas o problema permanece o mesmo. Certo. E nós assumimos compromissos, principalmente nas famílias mais estruturadas, nós assumimos compromissos com aquelas pessoas, com aqueles filhos. Caetano, para a gente falar um pouquinho mais sobre o compromisso, vamos deixar então para o nosso próximo bloco? Nós voltamos já já.